Insatisfação total da torcida do Vasco em relação a resultados e dupla sendo questionada e criticada no Gigante da Colina e avaliação sobre o trabalho do técnico atual por a possibilidade de mudança. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco deixou escapar uma vitória importante contra o RB Bragantino no Campeonato Brasileiro. O jogo que aconteceu em São Januário, na casa do Vasco, foi também uma montanha russa em relação justamente à emoção do torcedor que esteve acompanhando a partida. O time carioca, claro, mostrou a garra ao conseguir virar o placar durante o segundo tempo. Deixou a torcida muito animada com a possibilidade do Vasco somar mais 3 pontos e voltar a vencer. Mas o Cruz Maltino deixou a desejar na parte final do jogo e assim fez com que aos 43 minutos do segundo tempo a equipe do Red Bull Bragantino pudesse marcar o gol do empate. É claro que esse foi um baque bem duro para o torcedor do Vasco, que esperava que a equipe pudesse comemorar os 3 pontos. O próprio técnico Rafael Paiva não escondeu o quanto ficou chateado com todo o desfecho da partida, que resultou com o Vasco perdendo 2 pontos. Deixou de somar mais 2 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro, pois o Cruz Maltino, até os 43 minutos do segundo tempo, assegurava a vitória com a possibilidade de ganhar mais 3 pontos. No entanto, deixou a desejar justamente no desfecho do jogo, que permitiu com que a equipe paulista pudesse empatar. O treinador vascaíno, é claro, ficou surpreso com o gol sofrido no fim. Achava e acreditava que o time tinha o controle da partida. No entanto, ele viu a evolução no estilo de jogo que vem trabalhando, com o time conseguindo ficar mais tempo com a bola, algo que não tinha acontecido nos jogos anteriores, onde o Vasco passou boa parte dos compromissos sendo dominado pelos seus adversários. O treinador ainda buscou elogiar o desempenho do time no segundo tempo e também disse que o Vasco dominou o jogo, criou bem boas chances, mas também deixou a desejar nessa parte final da partida. No entanto, mencionou também a quantidade de chances que o Vasco buscou criar e mencionou a bola na trave que o Cruz Maltino ainda conseguiu acertar após o gol da virada. É claro que esse tipo de resultado é bem frustrante para o torcedor vascaíno, que acompanhou a equipe em um segundo tempo bem equilibrado em relação às ações que o Vasco buscou realizar. A equipe esteve bem defensivamente e também atacando, mas na parte final do compromisso contra a equipe do RB Bragantino deixou a desejar. E esse deslize foi suficiente para que a equipe paulista pudesse ter a capacidade de conseguir empatar o compromisso. É claro que esse resultado deixou o torcedor do Vasco muito irritado, mas principalmente com 2 personagens que atuaram na partida, Léo e Zé Gabriel. O empate em casa não agradou a ninguém e esses 2 acabaram também levando muitas críticas em relação ao torcedor. Léo, jogador que atuou como titular na zaga do Vasco, falhou justamente no primeiro gol que o Vasco sofreu contra a equipe do Bragantino. Isso fez com que a torcida do Vasco pudesse ficar muito irritada com ele durante todo o jogo. Assim, os torcedores nas arquibancadas estiveram se mostrando descontentes com a atuação do zagueiro, mas Léo não foi o único alvo da raiva dos torcedores nessa partida. Zé Gabriel, jogador que atuou como volante e que entrou no decorrer do segundo tempo, também deixou a torcida bem nervosa. Já nos minutos finais, o jogador não esteve marcando da maneira como poderia o jogador Elinho do Bragantino. É claro que essa falha na marcação custou caro, pois Elinho aproveitou justamente esse espaço e fez o gol de empate na partida. Foi justamente esse também o motivo do torcedor vascaíno ter ficado bem irritado com o Zé Gabriel. Na interpretação da maioria da torcida, é claro que essas 2 falhas em relação à marcação deixou justamente com que o placar pudesse ter sido totalmente alterado e permitiu com que o Vasco pudesse sofrer um empate no compromisso contra a equipe do Red Bull Bragantino e assim permitiu com que o Vasco pudesse continuar sem vencer no Campeonato Brasileiro. É claro, já são 4 compromissos entre Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. O técnico do Vasco, Rafael Paiva, viu que a situação, claro, estava bem incômoda para essa dupla e decidiu defender os 2 atletas das vaias da torcida.
mostra também que o treinador tem buscado manter o grupo bem unido, mesmo que as coisas não estão indo bem em relação a esses últimos compromissos. Para o Vasco, justamente o desafio é superar essa fase atual onde o Cruz Maltino não tem conseguido vencer, mas, é claro, o Vasco tem buscado dar a volta por cima. Esse recente empate do Vasco contra o RB Bragantino fez com que a última série de resultados do Vasco pudesse gerar assim algumas controvérsias junto à torcida, que não tem se agradado. O técnico Rafael Paiva, que claro, chegou com a missão de buscar estar resolvendo o Vasco naquele primeiro momento e conseguiu, agora enfrenta sua primeira sequência negativa no comando do Cruz Maltino. Desde a vitória contra o Atlético Goianiense, que aconteceu fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco acumulou 2 empates e 2 derrotas em 4 partidas. Esses números, é claro, acendem também todo um alerta em relação à torcida que busca fazer com que essa equipe possa ser visualizada de uma maneira diferente. O empate em São Januário, casa do Vasco, trouxe à tona questões sobre também a eficácia tática empregada em relação ao técnico. O placar de 2-2 contra o Bragantino mostrou que o time, apesar de ter marcado gols, ainda sofre com problemas defensivos. E claro que essa fragilidade na defesa tem sido um ponto de preocupação para a diretoria e principalmente para os torcedores que acompanham a equipe. A diretoria vascaína, liderada pelo presidente Pedrinho, tem acompanhado de perto cada movimento, cada decisão e também cada resultado do Vasco em campo. É claro que essa vigilância de maneira intensa demonstra todo o compromisso da diretoria na busca por retomar o destaque do Vasco no cenário futebolístico, mas claro que embora todo o cargo de Rafael Paiva não esteja em risco nesse imediato, é evidente que seu trabalho está sob constante avaliação por parte da direção. O Vasco tem buscado dar a volta por cima. Rafael Paiva chegou como uma espécie de tapa-buraco, conseguiu resolver o Vasco no primeiro momento, mas tem vivido nesse atual período a sua primeira instabilidade no comando do Vasco, com a ausência de vitórias dentro de campo. E claro que isso mexe muito com o torcedor, que sempre é muito interessado em cobrar sobre situações do Vasco. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.